Existem alguns mitos aí que te bloqueiam e que te atrapalham a viver um casamento saudável. Eu vou falar disso aqui hoje. Erros que você comete sem perceber, erros que você comete ali achando que está acertando dentro do casamento. E por isso que às vezes a gente vê o casamento desabando, a gente vê as coisas piorarem e a gente não entende por quê. Por que será? Eu estou fazendo tudo certo, já tentei de tudo, e por que o casamento não dá certo? E é porque você está tentando aquilo que você sabe. E aí, muitas das vezes, a gente erra quando a gente não sabe o que está fazendo, a gente está fazendo o melhor e acaba errando. Eu não sei qual é a sua situação hoje. Se você apenas quer transformar alguma coisa no seu casamento, se você quer ter mais diálogo, se você quer ter mais atenção, talvez você queira se sentir mais amada. Eu não sei qual a situação que você está passando hoje. O que eu posso te afirmar aqui é que a gente precisa transformar. A gente precisa dar um passo e ser melhor a cada dia para nós mesmos. E existem alguns mitos aí que impedem a gente de viver esse casamento saudável. Primeiro, a gente precisa entender que depende da gente, porque afinal é a nossa vida, é a sua vida e ninguém vai fazer por você. Então, se você quer viver uma transformação na sua vida, se você quer que algo mude, tem que partir de você. O segundo pilar é a comunicação. Não tem como resolver nada no casamento, lidar com nada do casamento, se você não souber se comunicar. Mas não é se comunicar só com palavras, é se você não souber ter controle emocional para saber agir na hora certa. Se você não conhecer sobre a mente do homem e puder usar ela a seu favor, saber como eu posso usar essa diferença do feminino e masculino a meu favor. Então, esse é o segundo pilar, é saber técnicas de diálogo, mas não é técnica de diálogo solta. É você saber ter controle emocional, é você saber estar bem com você mesmo. Porque às vezes a gente vê um curso de técnica de diálogo, vou aprender diálogo, que adianta você aprender diálogo se você, na hora de usar uma técnica de diálogo, você não consegue se controlar e emocionalmente você desaba. Não dá para a gente usar técnica solta. E é por isso que existem esses três pilares. Por isso o método que eu montei é baseado nos três pilares, porque a gente precisa dos três. Senão a gente não se sustenta. E por que você sabe isso, Silvana? Porque eu vivi isso. É o processo que eu passei e por isso eu montei esse caminho. E o terceiro pilar é o comportamento, é começar a agir diferente. Se você continua agindo do mesmo jeito com seu marido, como que você quer que ele mude, que ele se transforme? Outro dia me enviaram, né, uma mensagem exatamente isso. Eu não acredito que o homem mude. Fala logo que ele não vai mudar. Mas você pode mudar. Você tem o poder de se transformar e transformar o seu casamento. É ele que vai te chatear ou é você que vai deixar ele te chatear? Sabe, quando ele pisa na bola, ele fala algo que te ofende, ele fala algo que você não queria ouvir, vai depender de você, se você tem ferramentas adequadas, se você tem controle emocional adequado para deixar aquilo te atingir, acabar com o seu dia, ou se você vai ter controle emocional para agir diferente, agir com sabedoria e na hora certa você resolver da forma adequada aquele assunto que precisa ser resolvido. É isso. Então a gente precisa desses três pilares. A gente precisa estar completa. E foi isso que eu fiz dentro do método Cura do Casamento. Mas antes de falar mais sobre isso, eu queria te falar aqui sobre alguns mitos. Eu falei que eu ia apresentar aqui alguns mitos que te impedem aí de ser feliz e de viver esse casamento saudável. O primeiro é exatamente esse. É você entender que é aí que depende de você e você, uma das coisas que as pessoas mais falam. Primeiro mito, eu não tenho sorte. Comigo isso não vai funcionar, Silvana. Será que isso aí vai funcionar no meu casamento? Isso aí não funciona no meu casamento. Você não conhece o meu marido. O meu marido pisa muito na bola, o seu marido é grosso, ele não está te dando atenção. Eu recebi uma mensagem na caixinha de texto, inclusive, que eu coloquei ontem. Eu coloquei para falar qual é a sua maior dificuldade no seu casamento hoje. E a pessoa colocou assim, eu ia até deixar aqui a mensagem para ler para vocês, mas eu acabei não separando.
Mas a mensagem dizia exatamente assim: que ela não se sentia amada pelo marido e que ela tinha todas as dificuldades. Imagina, todas, né? O que são todas as dificuldades do casamento? E que o filho de 7 anos, que tem por volta de 7 anos, vive muito triste e já disse que não tem vontade de viver. Gente, como eu falo, como as brigas dos pais interferem na vida do filho. E talvez sejam traumas, situações que podem perdurar a vida toda. Pode ser um adulto infeliz, um adulto que não vai conseguir ali recompor a vida dele. Imagina uma criança dizer que tem vontade de tirar a vida por causa do que ele vê os pais passando. Gente, interfere. Interfere um pouquinho, interfere muito. Então, quanto é que está interferindo hoje o seu relacionamento com seu marido na vida do seu filho? E por mais que a gente pense aí que eles não percebem, eu brigo lá escondido, fecho a porta do quarto, não tem jeito. Eles sentem o clima, eles sentem a conversa. E é claro que acabam escutando, porque é quase impossível um casal que não se entende, um casal em crise, conversar em voz baixa. E aí muitas pessoas vão falar assim: não, eu não tenho como mudar essa situação. E eu não tenho sorte. Quantas pessoas pensam isso? E não vai funcionar comigo, Silvana? Será que vai funcionar? Vai funcionar se você quiser essa transformação. Eu te faço uma pergunta aqui, eu quero que vocês me respondam aí, sinceramente, nos comentários. Todas as pessoas que vão à academia têm resultado? Quando você vai à academia, todas as pessoas que estão lá são pessoas magras, saradas, fortes, com resultado? Ou a maioria não tem? De fato, nem todos têm. Você sabe por quê? Porque nem todos fazem a coisa certa. Nem todos vão nos dias certos fazer o exercício. Nem todos auxiliam com a alimentação. Porque não adianta fazer uma parte e não fazer outra. É assim também dentro de um curso, dentro de um método, dentro de um treinamento. Vai funcionar para você se você estiver comprometida. Se você disser que vai fazer o que eu estou te propondo a fazer. E aí sim, eu tenho isso comigo. Tudo que eu entro de novo, se eu vou fazer talvez uma dieta com uma nutricionista ou com algum qualquer tipo de procedimento, eu sempre falo isso. O que eu preciso fazer? O que cabe a mim? Eu faço a minha parte. Você sabe por quê? Porque se eu fiz a minha parte que a pessoa sugeriu e não tive resultado, eu posso cobrar dela. Agora não dá para a gente não agir, a gente não sair do lugar e dizer: será que funciona para mim? Aí você vai ficar sempre com essa crença: será que funciona para mim? Então, esse é um dos mitos que te impede de agir, de fazer diferente, de transformar o seu casamento. Outro mito, achar que você vai parar de reclamar. Então, eu vou falar palavras positivas, porque é uma das coisas que eu falo aqui nas minhas lives, nos meus conteúdos. Gente, pare de colocar o foco na reclamação. E aí você fala assim: então eu vou falar só coisa positiva, eu vou pensar positivo, os meus problemas vão acabar. Não, não é só isso. Isso é uma das coisas. É você tirar o foco do problema para você viver a solução. Isso é uma das coisas. Mas sabe por que não vai resolver? Porque você precisa passar um processo. É um caminho. Dentro da nossa mente, é assim, ó, como um iceberg. A nossa mente é isso aqui, ó. Aqui dentro, 95% do que está no nosso inconsciente, a gente não tem consciência. E aí fica ali dentro o nosso medo, as nossas crenças, tudo aquilo que a gente viveu durante a nossa história e vai ficando ali. E se você não viver um processo, uma mudança, uma transformação na sua vida, você vai continuar vivendo as mesmas coisas. E não adianta falar positivo. Hoje o meu marido tá maravilhoso. Hoje o meu marido vai ser melhor. O meu marido hoje não vai beber. O meu marido hoje vai me valorizar. Não vai resolver. Entende? Silvana, mas não é bom pensar positivo? É ótimo. Mas nada solto funciona. Entende? Então eu vou fazer uma técnica de diálogo solta, sem ter controle emocional, tá?
Deixa seu marido fazer algo que te tire muito do sério, que te deixa muito irritada. Não adianta a técnica de diálogo se você não tiver o controle emocional. Então, são coisas que andam juntas. É um processo que a gente tem que viver para ser uma pessoa diferente e agir diferente. Senão, a gente continua do mesmo jeito. Então, aí é o terceiro mito, né? Não, o segundo mito. Eu falei que você não tem sorte no amor. O segundo é ficar achando que só falar positivo vai resolver. E agora o terceiro mito é você achar que tem limite. Tem limite para transformação. Silvana, até aqui eu vou, mas daqui para frente não tem jeito, não muda mais. Meu marido não melhora mais do que isso. Não tem como melhorar o casamento mais do que isso. E você põe limite na sua transformação, entende? E sabe quem é que põe esses limites? Você mesma. Porque, como eu acabei de falar, dentro do nosso inconsciente a gente tem crenças, a gente tem feridas emocionais, a gente tem situações que a gente passou na vida e que ficam ali. Talvez na sua infância você tenha visto história do seu pai, da sua mãe, talvez você tenha visto um tio, talvez você tenha visto alguma história de sofrimento no relacionamento e tudo aquilo fica no seu inconsciente. Talvez você mesma tenha vivido uma história já de dor e hoje você não acredite mais no amor. Talvez você ache que não tem mais solução. Talvez você ache que daqui não dá para passar. Isso é o máximo que eu consigo chegar. Então, meu casamento tá bom desse jeito, sabe? A gente tem umas coisas aí que não tô satisfeita não, Silvana. Mas a gente vai levando. Você vai levando até onde? Esse limite de que você não consegue transformar e ainda mudar o que tá ruim, é você quem tá colocando. E se você acreditar que é isso, tá tudo bem. Vai ser isso para você. Porque se você acredita que você pode ou não, você tá certa. Você sabe por quê? Porque quando você acredita que você não pode, você não vai agir. Você não vai fazer diferente. Se eu acredito que eu não posso mudar, que eu não posso transformar meu casamento, que agora eu estou infeliz e para sempre, não tem mais nada o que fazer, porque eu já tentei de tudo, já era. É o poço. Você não vai sair de lá. É cada vez o buraco vai ficando cada vez mais fundo. Quando você pensa que não tem fundo, ele afunda mais. Sempre tem mais terra para tirar desse buraco. E aí é quando a gente sente que a vida acaba. Então, os limites do que a gente pode e do que a gente não pode, somos nós que colocamos. As possibilidades na vida, elas são infinitas. A gente decide o tempo todo. O tempo todo a gente toma decisão. A gente toma decisão na hora que acorda. Se a gente vai levantar agora, se eu vou dormir um pouco mais. Se eu vou tomar o café com açúcar ou sem açúcar. O que eu vou comer, o que eu vou deixar de comer. Se eu vou tomar um banho, se eu não vou, para que lugar que eu vou. Você toma decisões o tempo todo. E você tem infinitas possibilidades. Mas Silvana, eu tenho a obrigação de levantar e ir para aquele compromisso. Você não tem que nada. Você é um ser livre. E quando você entende isso, e ser livre é isso, é você não ser obrigada a nada, mas você ser livre para fazer aquilo que você quer fazer. Ser livre para fazer aquilo que você ama. E o que é essa liberdade dentro do casamento, Silvana? É ser livre para fazer o que você ama fazer. É estar na companhia do seu marido porque você ama estar nessa companhia. Porque é uma pessoa que te acrescenta e que te faz bem. É ser livre para tomar a decisão de estar casada e ser feliz. Isso é liberdade. Isso é liberdade. Eu não sou obrigada a nada, mas eu faço porque isso me faz bem. Entende isso? Então, qual o limite você está pondo hoje na sua cabeça? Qual historinha você está contando para você e dizendo que você não vai conseguir, que não serve para você, que não dá para você? Qual é essa historinha? E qual é o próximo mito que eu quero trazer aqui para você? Eu não consigo perdoar, Silvana. Tem dor demais na minha história. Tem muita dor, tem muita dor. Eu não consigo perdoar, Silvana. Já passamos muitas dificuldades, muitos desgastes e não dá para perdoar. Isso é um mito.
Você precisa aprender a perdoar. Sem perdão não tem como continuar. Como eu vou lidar, vou olhar para a cara do outro, conviver com o outro sem perdão? O perdão, você tem que entender que o outro não merece perdão. Você não perdoa porque o outro merece. Isso é uma das coisas que travam, né? A gente acha que se a gente perdoar, o outro vai sentir que a gente concordou com o que ele fez e que ele vai voltar a fazer 1000 vezes de novo. Então, perdoar, ele não é porque o outro merece. E não é para fazer justiça, porque você nunca vai conseguir fazer a justiça, entende? Então, perdoar é para você se livrar desses pesos. Então, isso é um mito que te atrapalha de continuar, de evoluir, de transformar, de fazer dessa dor, daquilo que aconteceu com você, a melhor coisa que te aconteceu. É transformar aquilo em algo bom. Você sabe por quê? Dentro de todo veneno tem um antídoto. Onde está o antídoto para curar aquele veneno? Nele mesmo. É dele que é feito esse antídoto. Então, é do problema que você já passou, de todas as dificuldades que você passou no seu casamento, que você vai tirar a solução. E você vai ver, mudar o significado disso e fazer isso, a melhor coisa que aconteceu na sua vida. Você vai ver algo bom nisso. E como eu faço isso, Silvana? Existe um processo. É fácil a gente falar tudo isso e agora colocar na prática. A gente precisa de um roteiro, de uma ação, de saber como fazer, de como passar por esse perdão. Perdoar da forma correta. Porque perdoar não é esquecer. A gente não está esquecendo. Na verdade, não existe uma borracha para passar, né? Uma borracha de mente, vamos passar. A gente tem como limpar. Limpar as dores, limpar aquele significado doído, limpar aquilo que nos fez sofrer. Mas você vai lembrar. Agora, de que forma você quer lembrar? Como uma coisa muito ruim ou algo que acrescentou na sua vida, que fez você melhor? Essa é a questão. Então, outro mito que te impede aí de ser feliz. Eu não consigo, Silvana, visualizar, acreditar que meu casamento pode ser diferente, acreditar, ver essa situação na minha mente. Então, eu estou aqui para te ajudar. Eu estou aqui para te ajudar a fazer esse exercício, porque todas as soluções estão dentro de nós. Eu não falei aqui do controle emocional? Que adianta eu chegar aqui e te ensinar várias técnicas de diálogo, de como você falar, de como você começar uma conversa, das palavras, a forma com que você tem que fazer, se você não tem esse controle? Então, é preciso você acreditar, você visualizar, que é o próximo mito, que é você não acredita que essa mudança é possível. Então, é preciso acreditar. Em Mateus 11:24 fala, né? Tudo o que pedires, vou até ler aqui, tudo o que pedires em seu coração e credes que recebestes, será assim convosco. Será que você está acreditando? A gente precisa acreditar, se sentir merecedora de tudo isso, para que isso aconteça na nossa vida. E o último mito que eu quero colocar aqui é que você desiste facilmente e acaba colocando a culpa no outro. Uau! Como é fácil, né? Como é mais fácil, é mais leve a gente dizer assim: não tem como curar esse casamento, não tem como transformar isso que eu tô passando, porque é muito difícil essa situação que eu tô passando, e a culpa de tudo isso é o meu marido. Ele não mudou, ele não muda, ele não tem jeito, e o meu marido é isso, e não vai mudar. E eu vou te dizer, a maior parte, tudo isso que você está falando do seu marido, precisa ser curado em você. Como assim? Eu só vejo no outro aquilo que tem em mim. Existe algo em nós que se chama neurônio espelho. Então a gente só se emociona, a gente só se conecta, a gente só se incomoda com alguma situação, se aquilo estiver dentro de nós e nos incomodar. Então, se isso está incomodando, se seu marido tem esse comportamento, então tem algo para curar dentro de você. Então não dá para desistir e colocar a culpa no outro. A vida é sua. Seja o que for que está na sua vida, é sua. A vida é sua. É você quem precisa curar, é você que precisa transformar, é você que precisa viver algo diferente.
E o que é melhor? Você passar seu casamento brigando, discutindo, sem saber como resolver, ou você mudar e curar o seu casamento? Você vai mudar o jeito com que você se comporta. Com os métodos e as técnicas que tem dentro do curso, você vai perceber que até isso vai parar de te incomodar, isso pode parar de acontecer. O que você quer? O que você quer hoje para o casamento? Eu estou te dizendo que é possível. São técnicas, não é da minha cabeça. Eu falei que eu usei na minha transformação, mas tudo que eu ensino dentro do método Cura do Casamento é tudo técnica científica, diretamente para acabar com essas brigas. Para você saber se comportar, você ter técnicas e você saber lidar com tudo isso. O terceiro módulo é o relacionamento inabalável. Nesse módulo, você vai aprender aí a lidar com os ciúmes, técnicas. Eu tenho uma aula só de técnicas, várias técnicas para você saber lidar com o ciúme. Você pode escolher qual que você vai se adequar melhor, qual que você vai gostar mais de utilizar. Então, nesse módulo, a gente trabalha tudo isso, como você cultivar mais intimidade, como ter mais intimidade dentro do casamento, tudo isso nesse módulo. No quarto módulo, é um módulo que eu falo aí sobre o financeiro. Eu não ensino finanças, mas lembra que um dos pilares é o comportamento, é a gente se comportar diferente. Então, esse módulo é voltado a como eu me comporto em relação ao dinheiro dentro do casamento. Porque o dinheiro é o segundo maior motivo, questões financeiras é o segundo maior motivo de divórcio em todo o mundo. Por isso, eu dei uma atenção especial e fiz um módulo para falar sobre isso. E o quinto módulo é sobre a vida sexual, é como você ter mais intimidade, como você conversar mais com seu marido dentro dessa parte sexual, porque já foi comprovado que as mulheres que sabem conversar, conseguem conversar sobre questões sexuais dentro do casamento, são 5 vezes mais satisfeitas. Então, esse módulo é exatamente para isso. São técnicas para você poder conversar sobre isso. E além de todos esses módulos, de tudo isso que tem no curso, eu ainda preparei alguns presentes para vocês, alguns bônus que também você vai ganhar assim que você entrar no método Cura do Casamento. O primeiro deles é que é um método para te ajudar aí. Sabe quando você chega no final do dia achando assim, nossa, eu fiz coisa dessa e parece que o dia não rendeu? Eu acho que eu deixei o tempo mais importante para lá. Eu deixei o tempo de qualidade com meu marido para lá, eu não tive tempo para minha família. Sabe aquela sensação assim? Você não consegue se organizar? Pois é, esse bônus é uma técnica de organização do tempo e como você otimizar o seu tempo, ver o que está te atrapalhando, aquelas coisas que você precisa se livrar. Então, é uma aula onde te apresento técnicas ali para você melhorar o seu tempo em família, ter tempo de qualidade com a sua família, então aprender a se organizar. O segundo bônus é uma comunidade exclusiva para alunos. Por que essa comunidade é importante? É você estar em meio a pessoas que estão tendo a mesma informação que você, que estão crescendo junto com você. É poder conversar ali, trocar experiências. E sabe quando você tem um avanço, tem uma conquista em alguma coisa, e você fez aquela técnica e o seu marido agiu exatamente como você queria, falando, uau, que legal, isso funciona comigo. E você vai ter com quem compartilhar, porque essa comunidade é para isso. E também para você tirar suas dúvidas, trocar ideias. Então, é uma comunidade só para alunos. Então, vai ser um ambiente de vocês. Muito bom esse bônus. E o terceiro bônus é um bônus que nem todas as mulheres vão precisar, mas é uma aula incrível sobre como superar a infidelidade. Essa aula é uma aula muito incrível, é uma aula que você pode, tem testes lá, eu coloquei PDF, toda a aula tem PDF, tem atividade para fazer, e nessa aula tem PDFs lá com atividades para você fazer testes e saber se o seu casamento tem futuro após essa infidelidade, se você pode confiar no seu marido ou não, se vai ter futuro, como eu posso fazer para superar, como fazer isso, a melhor coisa que aconteceu na minha vida, para não deixar que isso seja uma destruição. Lembra que eu falei de pegar as dores, tirar daquele veneno o antídoto para aquilo? Pois é,
Eu ensino isso nessa aula de superação de infidelidade, que é um bônus, é um presente. É um método cura do casamento, Silvana? Não, o método funciona com os módulos que eu falei para vocês, com as aulas que tem lá, dentro dos pilares que eu apresentei. Isso são presentes, é um carinho meu para vocês, são bônus para acrescentar ainda mais, porque eu estou comprometida com a transformação de vocês. Agora, tem um bônus que é a primeira vez que eu estou colocando numa turma. Esse bônus é a primeira vez que eu coloco, porque eu vejo que algumas mulheres ficam ali dependendo do marido. Gente, Silvana, eu não posso comprar o curso, porque eu dependo do dinheiro do meu marido. Mulheres que às vezes não têm dinheiro para se cuidar, não têm dinheiro para fazer as suas coisas, porque depende ali do marido, ou até mesmo, às vezes, você trabalha, mas está apertada, está precisando de mais dinheiro. Então, esse bônus é incrível. Eu vou liberar para vocês um PDF com 50 formas de você poder ter uma renda extra. Dá para você ter aí uma renda extra de R$ 1.000 a mais. Então, é um bônus. Você vê que não tem a ver aí com o método, com a aula de transformação do seu casamento, mas vai contribuir para que você ainda esteja cada vez mais poderosa, cada vez mais incrível e mais transformada nessa jornada. E dinheiro não seja desculpa aí para você. Então, é um bônus com 50 formas de você ter uma renda extra. Então, eu vou te ajudar nisso também. E mais um bônus, é o quinto bônus, ainda vai contar aí com 4 mentorias online, ao vivo, junto comigo. É um momento onde eu quero ouvir vocês, onde eu vou dar ali toda a atenção, eu quero ouvir a sua história, eu quero te ajudar ali pessoalmente, onde a gente vai estar ali, ao vivo, o grupo, só as alunas, naquele ambiente íntimo, ambiente seguro, só nosso, onde você vai poder falar da sua história, eu vou poder te ajudar. Então, são 4 mentorias online, aí ao vivo comigo. Porque o que eu estou te oferecendo aqui não é um curso somente online que você vai abrir e você vai ficar lá com um monte de aulas. Não, você vai ter o meu acompanhamento. É um passo a passo. É tudo ali, tudo bem explicado, para que você faça uma coisa de cada vez e vai evoluindo dentro do seu casamento. E você ainda vai ter o meu acompanhamento de perto. Então, imagina só, quanto tempo você vai economizar tendo tudo isso mastigado? Não precisando buscar de forma aleatória, procura aqui na internet, procura ali, vou ver se tem alguma coisa aqui, vou ver se alguma coisa me ajuda, e aí você vê que nada muda, nada se resolve. Imagina você ter tudo isso junto, tudo ali, mastigado, tudo ali, nesse passo a passo. Quanto tempo você não vai economizar com isso? E eu acredito tanto no método cura do casamento. E vi isso acontecer na vida das minhas alunas. Então, eu acredito muito no que eu estou oferecendo para vocês. Eu acredito muito no que eu estou falando e que, de fato, você pode acabar com as suas brigas e viver um casamento saudável. Então, qual é o passo para agir quando a gente está com medo? É agir apesar do medo. Não existe aí a pessoa que não tenha medo, todas as pessoas têm medo. A diferença são as pessoas que agem apesar do medo. E a terceira é que a pior coisa é o arrependimento. Não tem coisa pior, é a pessoa chegar no final da vida e se arrepender de que podia ter feito algo e não fez. Sabe aquela música, né? Eu queria ter complicado menos, ter trabalhado menos, ter visto o sol se pôr. E aí depois ele ainda canta no refrão, né? O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Será que a gente quer andar distraída, deixando o acaso nos levar, deixar a vida me levar? Ou a gente quer agir para não se arrepender depois? É melhor a gente ter tentado e dizer assim, não deu certo, do que a gente ficar naquela pulguinha atrás da orelha. E se eu tivesse tentado? Havia um circo que contava com vários animais que eram usados como atração para os espetáculos. Entre eles tinha um filhote de elefante, que enquanto não estava participando de uma apresentação, ele ficava preso e com a sua patinha amarrada num pequeno toco, numa corrente. Logo que foi preso, ele se debateu e tentou se libertar.
Porém, mesmo pesando mais de 100 quilos, ele não tinha força suficiente para sair daquela corrente, arrebentar aquele toco. Então, quanto mais ele forçava, mais ele se machucava. Às vezes feria a pele dele, e ele fazia força, e ele percebia que não conseguia se desprender daquela corrente, se libertar daquele toco. E o elefantinho ficava ali até se cansar. Quando começava a sangrar, machucar, ele sentava triste, porque ele percebia que estava preso naquela corrente. E o tempo foi passando. E esse bebê elefante foi se desenvolvendo e se tornando cada vez mais pesado e poderoso. Porém, sem ter noção da força que ele tinha e que levava a permanecer preso no mesmo toco, como se ainda fosse um filhotinho de anos atrás, até que um dia, uma criança no circo, ele era um elefante no circo, ele tinha crescido, até que ele viu uma criança quase entrando na jaula de um tigre. E quando ele percebeu aquilo, que a criança não sabia o perigo que ela estava passando, que ela ia entrar na jaula daquele tigre, o elefantinho teve compaixão daquela criança e ele foi puxando aquele toco, foi puxando aquela corrente, e ele foi puxando, e até que ele se soltou e foi lá proteger essa criança indefesa. E ele agiu para que impedisse que essa criança fosse engolida por aquele tigre. E perceba que esse elefante, ele passou a vida toda preso, porque não tinha consciência de que era capaz de vencer aquele obstáculo. Que aquele toco que ele estava amarrado era o grande obstáculo da vida dele. Mas ele não tinha consciência de que ele tinha crescido e que ele era muito mais forte do que aquele toco. Que aquele toco não ia mais machucá-lo se ele fosse arrancar. Foi a partir do momento que ele se viu sem outra opção, em querer ajudar em alguém que estava em perigo, que ele percebeu que poderia começar uma vida totalmente livre, sem correntes e sem toco. Trazendo agora para a nossa vida. Quantos tocos estão ao seu redor, te impedindo de viver o casamento que você deseja? O que te prende hoje? Esses tocos são as nossas crenças limitantes, as nossas incertezas, as nossas heranças, as coisas que a gente traz do passado, aquelas dores que a gente não consegue se libertar. Você não precisa fazer igual o elefante e esperar uma situação extrema aconteça para você mostrar a sua força, o poder dessa mulher que tem dentro de você. Não precisa esperar o seu marido dizer que não te ama. Não precisa esperar o seu marido dizer que o casamento acabou. Não precisa esperar ver o seu filho dizendo que, como essa mãe que veio me procurar hoje, que o filho não quer mais viver porque a vida é infeliz dentro de casa. Não espere isso acontecer. Você é muito mais forte do que tudo que está te prendendo. Não é você, não é o que você o que te limita, e sim o que você pensa que não é. Quais são as coisas que você conta para você mesmo? Que você não consegue, que não é possível? Quais são as historinhas que você está contando para você que estão te impedindo de viver isso? E eu queria trazer 5 lições dessa metáfora do elefante. A primeira é que a gente deve questionar tudo aquilo que nos aflige. Na história, o elefante aceitou que ele não era mais capaz de sair dali. Ele tentou sair quando era pequeno, não conseguiu. Então, ele vai aceitar aquilo ali. Quantas pessoas estão dentro do casamento aceitando
Meu marido não muda, nada mais vai mudar. Então eu vou ficar desse jeito mesmo. Um carinho que ele faz, um aconchego que tem. É melhor antes ficar assim mesmo. Porque talvez para mim não tenha solução. E aí nada muda. A segunda reflexão: jamais duvide da sua capacidade. Como um animal tão grande não se deu conta que ele ia conseguir se livrar daquela correntinha tão pequena. Ele não via o tamanho dele, que ele era grande. A verdade é que cada um de nós também possui uma força interior fantástica e que não damos conta dela. Você tem uma força dentro de você, uma mulher muito poderosa, e você não percebe que ela está ali e que ela pode fazer algo. Um novo ano se inicia. E você vai continuar vivendo as mesmas coisas? Ou você vai se dar essa chance de fazer algo diferente por você e pelo seu casamento? A terceira lição é permitir-se tentar. Se o elefante tivesse se permitido ao menos tentar romper aquela corrente que impedia a pata dele, certamente já estava livre há muito mais tempo. Afinal, sem uma tentativa, nós não podemos saber se algo aconteceria ou não. Aí você fica se perguntando, mas será que esse método funciona para mim? Será que esse curso vai funcionar para mim? Você precisa se permitir tentar. Será que você está igual o elefante? Tem uma coisa te prendendo e você não se permite tentar? Imagine isso. A quarta lição dessa metáfora: as situações do passado, elas não determinam o seu futuro. Essa é a lição que eu acho mais incrível. Um dos fatores que fez com que aquele elefante aceitasse aquela situação foi que quando ele ainda era bem filhote, ele tentou se libertar e ele não teve sucesso. Também pudera, né? Ele ainda era pequenininho, não tinha tanta força. Quando ele tentava puxar, sangrava a perninha dele, machucava. E mesmo depois que ele cresceu, se desenvolveu, ele continuou se sentindo incapaz. Por quê? Porque aquela lembrança do passado fazia ele pensar assim. Quando ele mexia o pezinho, encostava na corrente, ele lembrava que quando pequeno, aquilo causou dor, aquilo feriu a pele dele. E para ele evitar de sentir aquela dor de novo, para evitar que aquilo acontecesse de novo, o que ele fazia? Ele desenvolveu na mente dele essa proteção de não fazer. E para você também. O que você viveu no passado? Uma desilusão, uma decepção, uma traição? O que já foi vivido no seu passado? E que para você não sofrer de novo, você fica ali te acorrentando e te impede de viver algo novo. E se você quer desenvolver ali, para evitar que você tenha esse comportamento, que você traga isso do passado para te impedir de agir hoje, você precisa agir de forma diferente, para que isso não aconteça, para que o passado não te atrapalhe, curar as feridas que estão aí te incomodando. E é esse processo que a gente vive dentro do método Cura do Casamento. É desenvolver uma mente de esposa poderosa que o método Cura do Casamento traz. É você despertar esse poder dentro de você e você olhar para aquilo que você chama hoje de problema, de dificuldade, e olhar e falar: isso é muito pequeno para mim, eu posso muito mais. Mas isso é vivido num processo, num passo a passo, que eu tenho para te oferecer. E a quinta lição: evite esperar
que uma situação extrema aconteça para você reconhecer que você é capaz. Na história, a libertação do elefante aconteceu quando ele viu uma criança, que a criança ia entrar na jaula. E naquele ímpeto, ele foi salvá-la. E se não fosse isso, provavelmente continuaria lá, vivendo daquele modo infeliz, apenas agindo às ordens do domador. Evite esperar que uma situação extrema aconteça em sua vida, para que seja obrigada a mostrar a sua força. Será que você está esperando que algo aconteça para que você mostre o quanto você é forte? Não espere. Não espere seu casamento acabar. Da mesma forma que o elefantinho, que já era grande, já era um elefante forte, teve no ímpeto de salvar essa criança e de agir e perceber que aquela corrente não o prendia. Assim também aconteceu comigo. Quando foi, Silvana, que você deu basta? Quando eu vi que estava afetando a vida dos meus filhos. Assim como essa mãe, essa mulher que me procurou. E ela disse que o filho não quer mais viver. Esse foi o meu motivo? Esse foi o dela? Qual é o seu motivo? Aquele dia que a gente fala assim, chega, basta, eu quero fazer algo diferente. E é esse algo diferente que eu estou te oferecendo hoje. Um passo a passo, para você transformar a sua vida e o seu casamento. E ele tem nome. É o método Cura do Casamento. E se você de fato está comprometida e entendeu que não tem mais correntes para te aprisionar e que você quer saber como cortar essas correntes e quer buscar essa força, esse poder dentro de você, um grande beijo.